Olá pessoal, confira mais uma dica do nosso canal. Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Renato. Hoje eu estou tentando gravar de uma outra forma para ver se dá certo. O papo hoje, para quem está entrando na profissão, é como fazer um orçamento, né? E às vezes o orçamento é complicado. Por que isso? Pela pouca experiência, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando vai fazer um orçamento é nunca afirmar de primeira o que é, né? Ah, é a peça tal. Então, primeiro você vai ouvir o cliente, todos os relatos do cliente, o que está acontecendo com a lavadora, né? Se for por telefone, a pessoa perguntar o que é, você não afirme nada. Primeiro você vai ter que ver o produto, pega com o cliente o nome, o modelo da lavadora, a marca, né? E aí você vê todos os sintomas que a lavadora está apresentando. Na casa do cliente, aí é outro processo. Na casa do cliente você tem que fazer o quê? Primeiro, checar a aparência geral da lavadora. Né? O que tem, como ela está, a localização da lavadora, se a lavadora está bem conectada, se está dentro da instalação hidráulica e elétrica de acordo com o padrão do fabricante, ou de acordo com que possa funcionar corretamente. Tem gente que coloca a máquina com extensão com mau contato, benjamin defeituoso, enfim. Você tem que observar tudo isso, porque na hora do orçamento, se você fizer um orçamento e deixar a lavadora funcionando naquelas condições erradas, você pode ter prejuízo. Bom, então você observou, ouviu o cliente, observou os aspectos da instalação da lavadora, né? Observou o estado geral da lavadora. Aí sim, você vai abrir a lavadora e vai checar, de acordo com o defeito, qual é a possível peça. Tá? E observando um detalhe importante, aquele do defeito de reflexo. Né? Se você encontra uma placa queimada, você tem que ver o que causou essa placa estar queimada. Se você encontra, no caso de uma lavadora que trabalha com embreagem, aquelas embreagenzinhas de mola danificada, o que causou aquilo, né? Nunca condene a peça direto sem fazer essa pergunta. O que causou o problema? Né? Se é um desgaste normal da peça, se foi uma outra peça que estragou. Tá? Por que eu estou falando isso? Já houve casos, eu peguei uma vez, muito tempo atrás, uma lavadora que estava com o motor queimado, né? Estava com o mancal da máquina defeituoso, era um orçamento caríssimo, feito pelo serviço autorizado, e a pessoa aprovou o serviço, e eu fui fazer o serviço. Então troquei várias peças da lavadora, quase que uma lavadora nova. Quando eu fui colocar a lavadora em teste, o timer da máquina também estava com defeito, e eu não tinha como ver isso. Né? Não tomei prejuízo, né, nesse caso, porque eu sabia reparar aquele tipo de timer. Então eu consegui reparar o timer, a lavadora funcionou normalmente com o motor recondicionado e o serviço foi executado. Então tem que tomar esse cuidado, analisar o que causou o problema antes de fazer o orçamento. Lembra no papo que a gente estava falando de como entrar na profissão, sobre ordem de serviço? Muito bem. Antes de você escrever na ordem de serviço o problema, anota num papelzinho à parte. E eu vou dizer por quê. Digamos que a lavadora está com um defeito de placa. A placa está com algum problema e você percebeu isso. Só que você também viu que a máquina está começando um barulhinho de mecânica. Né? Um rolamentozinho fazendo um chiado diferente. Notou que a mangueira está ressecada. Então você vai anotar tudo isso.
E na hora que você for passar para o cliente, ainda antes de escrever o orçamento, você deixa claro para o cliente o seguinte: olha, a sua lavadora, o defeito dela é esse, a placa não está funcionando. Mas essa peça estão com desgaste. Uma hora vai dar problema. Quando vai dar? Não sei. Você está deixando claro para o cliente que ela tem um problema e tem um desgaste. Aí a cliente pode perguntar, quanto fica tudo? Aí você já tem os valores, fecha o pacote e diz, fica tanto. Porque às vezes o orçamento fica tão alto que o cliente fala, eu não quero, vou jogar fora. E você perde também essa oportunidade de consertar a máquina. Aí você também pode falar, olha, se trocar a placa, ela vai funcionar. Agora, com relação aos desgastes, eu não posso te dizer, é igual um carro com pneu careca. Um dia ele pode bater, mas de repente ele vai funcionar com aquele pneu um bom tempo. Para deixar claro isso. Por que deixar claro isso? Primeiro, para dar duas opções para o cliente para que ele possa fazer o serviço. Para que você também não perca também o serviço. E dar a oportunidade do cliente executar o serviço. Porque às vezes o cliente não tem dinheiro para comprar uma nova, mas também não tem um dinheirão para consertar a lavadora. Mas aquele serviço de imediato, se trocar e resolver, tá bom para o cliente. Aí o cliente, não, então troca a sua placa. Aí você vai preencher a ordem de serviço da troca da placa, o valor que você estipulou da troca da sua placa. E vai deixar claro nas observações da sua ordem de serviço que o cliente está ciente que as peças tal estão com desgaste. Por que isso? Aquela velha história. Digamos que a mangueira que está ressecada, depois de 1 mês, 2 meses, rasgou e começou a vazar água. E aí? A cliente vai dizer, poxa, você falou que trocar na placa fica boa. Não, mas eu deixei claro que essa mangueira estava com ressecamento. Uma hora ela ia rasgar, e ela rasgou. Entendeu? Porque para você se resguardar, o cliente esteja sabendo disso. Vou dar outro exemplo disso. O cliente trocou o motor da lavadora. Trocou motor e câmara. Não, desculpa. O cliente trocou a câmara da lavadora, a câmara de lavagem da lavadora. A câmara rachou e vazou água. E o que aconteceu? A câmara era uma câmara cara. O cliente aprovou o serviço. Mas eu deixei claro para ela, olha, esse motor recebeu água com sabão. Uma hora ele vai queimar. Quando ele vai queimar, eu não sei. Mas ele vai queimar. Você podia condenar o motor funcionando? Não. Mas você deixou claro para o cliente, antes de fechar o orçamento, que aquele motor recebeu água com sabão e que isso ia dar problema no motor. Claro, secou, tudo mais, mas como o sabão é corrosivo, o motor ia ter problemas depois. Tá, a cliente fez o serviço e 15 ou 20 dias depois o motor queimou. E aí ela reclamou. Poxa, mas você acabou de fazer um serviço, eu gastei um dinheirão. Não, mas eu deixei claro para a senhora que aquele motor recebeu água que ele ia queimar. Agora, quando ele ia queimar, eu não podia afirmar. Você foi claro com o cliente. Você está espantando o cliente com o orçamento? Não, você está sendo sincero com o cliente. Porque você faz um serviço, não fala nada do motor. Depois o motor queima, dentro da sua garantia, e você fez um serviço caro, o cliente vai desistir de você. Porque achou que você poderia ter dito isso e uma série de coisas. Tá bom, galera? Então fecha só o orçamento quando você conversar com o cliente. Coloca num papelzinho o que você viu da máquina. Faça aquela pergunta. O que causou o dano naquela peça? Isso aí é fundamental. Não adianta trocar por trocar, ser um trocador de peça, porque você é um técnico. Então, por exemplo, um rolamento com barulho não é o defeito do rolamento. O rolamento é a consequência de um retentor vazando. E o retentor está vazando por desgaste, que consequentemente, normalmente danifica um eixo. Então são uma série de fatores que você tem que observar. Ah, o rolamento está ruim, mas o eixo pode estar com desgaste, o retentor com certeza já foi embora, então tem que se trocar. Né? Um motor que queimou, por que ele queimou? Ah, porque ele recebeu uma sobrecarga, ou porque caiu água no motor, tem que ver isso também. Tá bom, galera?
Então esse é o papo de hoje. Espero que o áudio tenha melhorado, porque eu tentei fazer diferente agora. E vamos ver se dá certo. Tchau, tchau!